Quais as dificuldades que você encontrou para realizar esse trabalho? É, é uma região conflagrada há, enfim, séculos e séculos e milênios. E, de alguma maneira, a gente vê algumas repercussões ou a utilização da história da ocupação desses territórios para justificar guerras ou novas ocupações ou reocupações. Como você pensa sobre isso? É interessante essa Boa questão. questão, boa pergunta, não é? Essa região são lugares de autoctonia, não é? De povos que sempre viveram lá bem antes desses que nós acabamos por conhecer, que nós conhecemos atualmente, né? O mais famoso deles, com essas ocupações no sul, são os israelenses, Exato. que não são os mais conhecidos, mas os próprios israelitas, quando chegam no sul do Levante, não é, na região jordânica, esses povos já estão todos lá, porque a tradição desses povos são tradições de 3 ou 4 mil anos antes, não é? Eles vão morar em lugares periféricos ou montanhosos. Não é porque Entendo. sejam lugares bons, é porque na planície já está ocupada por esses povos, que são povos arameus ou aramitas, são povos arameus, são povos de longas tradições milenares, não é? E que só nos tempos modernos é que começaram a ser combatidos ou subtraídos de seus lugares, de suas terras, né? Mas as terras sempre foram deles, não é? Entendo. E é interessante porque é nesse movimento que a gente vê, assim, digamos, essa disputa pela narrativa histórica, né? Por entender o que aconteceu no passado para justificar coisas no presente. Então, por isso que eu acho interessante livros e trabalhos como o que você faz, que, de alguma maneira, esclarecem as coisas para as pessoas, né? Que são trabalhos complexos, difíceis, mas que vão dar subsídios para a gente pensar também a história da região nos dias que correm agora, né? Nos nossos dias. Então, isso é muito interessante, pensar nesse problema da ocupação dessa região, que é uma região ali de muita gente, de conflitos, de guerras e de convivência. Então, eu queria também saber um pouco como foi essa convivência entre esses povos nesse período. A convivência sempre ocorreu, não é? Sem grandes conflitos. Nós Oh, temos histórias de conflitos no século VIII. Nós temos material mesmo, testemunhos materiais que estão disponíveis em museus, inclusive, achados arqueológicos, principalmente no Louvre e no Britânico, que mostram documentos e artefatos que mostram conflitos entre eles ali no Levante, tanto no norte, local dos arameus ou dos sírios antigos, quanto no sul, que ficou conhecido como Israel, mas não apenas. Ali tem a Transjordânia, que são povos moabitas, edomitas e amonitas, que sempre viveram ali. Muito bem, os conflitos sempre ocorreram por conta de expansão. Um povo cresce mais, a população aumenta, eles têm necessidade de ampliar o seu lugar territorial. E na ampliação desses lugares territoriais, então, ocorrem os conflitos. Isso é, de certa forma, até normal ocorrer entre eles. Temos documentos, por exemplo, uma estela de Tel Dan, nós temos um documento de Moabe, inclusive eu publiquei em 2019, me parece, no Rio de Janeiro, no Fênix, revista da UFRJ, a tradução do documento em que o rei de Moabe fala sobre uma invasão israelita no território dele. Então, isso sempre aconteceu. Mas eles conviveram por conta dos contatos comerciais, dos contatos palacianos, de casamento, matrimônio, essas coisas todas. Não da forma como nós temos visto nesses últimos séculos, né? Na modernidade.
não é? Então, o comércio, os impérios que poderiam ocupar, por exemplo, o próprio Egito, desde o final do segundo milênio, a Assíria, que sai da Mesopotâmia a partir do século X a.C., essas ocupações, essas guerras, que são guerras de controle territorial e de comércio.